Capítulo 45 Convite da Cúpula, Parte 2. No jardim. Zhao Feng logo se recuperou enquanto observava os dois saindo. Ele queria alcançar o pináculo das artes marciais e explorar o mundo exterior. Uma pequena cidade como a Pluma do Sol não seria capaz de acorrentá-lo. Zhao Feng só se concentrou em cultivar, desde habilidades de dedo até habilidades de movimento, então habilidades de força interior e técnicas de fortalecimento corporal. Ele não sabia que os gênios da geração mais nova tinham recebido um convite para participar da Cúpula dos Gênios. O convite veio da mais bela garota da cidade Pluma do Sol, então todos os jovens estavam prontos para mostrar suas habilidades. Na mesma noite, Zhao Shi, Zhao An, Zhao Qin, Zhao Ling. Cada um deles recebeu seu convite. Nem todos podiam receber esses convites. Aparentemente, aqueles que poderiam ser selecionados a participar da cúpula tinham de estar pelo menos no rank 4. Zhao Feng não sabia nada sobre isso. Zhao Yufei estava passeando em sua casa, perguntando se ela deveria contar a ele as novidades. O terceiro dia após os convites serem entregues, Zhao Feng estava de pernas cruzadas no chão com os olhos fechados. De repente seu corpo libera uma aura irrestrita. Agao. A força varreu tudo em vista, chacoalhando as janelas e derrubando os objetos no interior do quarto. De repente, os olhos do jovem se abriram e dois arcos de relâmpagos pareciam iluminar seus olhos. Minha força interna atingiu a 6º rank. Excitação e felicidade brilharam em seus olhos, mas instantaneamente ele circulou técnica madeira seca e a suprimiu ao 5º rank. A razão pela qual sua força interior atingiu o 6º rank tão rapidamente foi por causa da caverna. Mesmo a técnica parede de ferro estava a meio passo do 5º nível. Uma vez que a técnica parede de ferro chegar ao 5º posto, o cultivador não só tinha um corpo de aço, mas também podia quebrar armas com apenas seu corpo. Significava também que aqueles que eram mais fracos do que Zhao Feng se prejudicam com o retrocesso. Neste momento, sua técnica parede de ferro estava infinitamente perto do 5º nível e seu cultivo estava quase no 6º. Meu nível de cultivo e técnica parede de ferro vão avançar nos próximos 2 dias ou menos. Zhao Feng estava cheio de expectativas. O rank 6 do caminho marcial e o 5º nível da técnica parede de ferro. Zhao Feng tinha confiança em que poderia derrotar qualquer discípulo dentro das seitas Zhao se ele lutasse contra qualquer um deles. No mesmo dia, dentro de um velho mas glorioso jardim dentro da seita Zhao. Rank 6 do caminho marcial. Mais rápido do que eu esperava. Zhao Linlong vestido com sua habitual túnica dourada levantou-se e uma aura poderosa surgiu em torno dele. Agao. Ele liberou uma aura dominante e tudo dentro de um raio de poucos metros foi rasgado em pedaços. Nada mal, você só tem 18 anos e você alcançou o rank 6. Isso quebra o recorde da cidade Pluma do Sol. O líder da seita, Zhao Tiankang, olhou para ele com louvor. Se eu não tivesse um ginseng de sangue de 1000 anos e não tivesse o padrasto realizando a técnica abrir veia da força interior, eu não seria capaz de atingir o 6º rank tão rápido. Zhao Linlong disse humildemente. Embora tivesse alcançado o rank 6, ele ainda era pequeno e minúsculo comparado ao seu padrasto. A diferença entre o 6º e o 7º rank era enorme, assim como o 3º e o 4º rank. Apenas 1 em 10 cultivadores que progredia para o rank 4. E dos cultivadores do rank 6,
apenas um em uma centena deles progredia para o próximo rank. Em seguida, você precisa se concentrar nas artes marciais. A cúpula dos gênios está próxima, é melhor você ganhar algum prestígio para a seita Zhao. Zhao Tiankang disse sorrindo. Não se preocupe, padrasto, ninguém pode me parar, além de Xin Wuling. E de acordo com os rumores, Xin Wuling está apenas no ápice do rank 6. Eu tenho pelo menos 60% de chance de vencê-lo. Zhao Linlong disse confiante. O tempo passou rapidamente. Os dias até a cúpula dos gênios se aproximavam cada vez mais. A cidade Pluma do Sol tornou-se cada vez mais ocupada à medida que a cúpula se aproximava. Alguns só vieram para ver a figura da menina mais bonita. Neste momento, a informação que Zhao Linlong tinha alcançado o rank 6 se espalhou como um incêndio em toda a cidade. Isso obviamente chocou inúmeros jovens e causou alvoroço nas 3 grandes potências. Rank 6 do caminho marcial. Para aqueles jovens, este foi um feito incrível. Não havia ninguém comparável com Zhao Linlong em toda a cidade Pluma do Sol. No entanto, ninguém sabia que Zhao Linlong não era o único que atingiu o 6º rank. Em um jardim da seita Zhao, um jovem começou a caminhar no ar, suas pós-imagens estavam em toda a área. Teng. O corpo de Zhao Feng pousou no chão tão levemente quanto uma folha. Se alguém olhasse de perto, eles percebem que a figura de Zhao Feng estava agora ainda mais ereta. Seu corpo era muito maior do que o de um adulto médio, mesmo que ele tinha apenas 14 anos de idade. Seu cultivo e técnica parede de ferro tinham avançado 7 dias atrás. Nestes dias, ele estava completamente confiante de que ninguém seria seu oponente na cidade Pluma do Sol. E durante esses últimos dias ele estava tentando ganhar compreensão sobre o leve passos ágeis e dedo estelar. O leve passos ágeis tinha atingido o nível superior. Agora, Zhao Feng concentrou-se no dedo estelar. Sua habilidade de dedo foi finalmente treinada para o 3º nível. Agao. Que? Em um segundo o dedo de Zhao Feng deixou uma pós-imagem no ar. Zhao Feng condensou sua força interior em um ponto e o ar ao redor pareceu tremer. Chua. Na noite escura, a estrela formada a partir de sua força interna não se dissipou imediatamente. Em vez disso, deixou uma marca no céu, deixando uma bela vista. Este movimento era o movimento mortal do dedo estelar, primeiro movimento do dedo estelar. O poder de primeiro movimento do dedo estelar atingiu proporções assustadoras. Uma vez usado perfeitamente, ele poderia derrotar qualquer um do mesmo rank e essa habilidade também suprimia técnicas de fortalecimento corporal. Zhao Feng acreditava que poucas pessoas sob o rank 7 eram capazes de bloquear este movimento. Mas o primeiro movimento do dedo estelar também tinha desvantagens. O primeiro foi a taxa de sucesso. Havia uma chance de 20 a 30% de ser capaz de usar esta habilidade, uma vez que ela tinha atingido o 3º nível. O segundo tinha o perigo envolvido. Se ele falhasse, seus meridianos poderiam se romper e seu dedo se quebrar. Antigamente, o dedo estelar do ancião Zhao atingiu apenas o 3º nível. Se eu usar meu olho esquerdo, terei uma chance de 40 a 50% de ser capaz de usá-lo com sucesso e a chance de falhar e ferir meu dedo é de 10%. Zhao Feng analisou. Obviamente, à medida que seu nível aumentava, a taxa de sucesso também aumentaria.
A maioria das pessoas teria uma chance de 40 a 50% quando atingiram o pico do terceiro nível. Havia uma chance de 70 a 80% no quarto rank. E no quinto rank, havia uma taxa de sucesso de 100%. Quanto ao sexto nível ou superior, o dano não se voltaria para a pessoa que o empunhava. Se uma pessoa não tivesse uma arte marcial sagrada, ele não o venceria. Mas ainda era um longo caminho para Zhao Feng. Ele estava mais expectante para o quarto nível. Jovem mestre Zhao Feng, o senhor recebeu um convite. Um criado apareceu e disse respeitosamente. Zhao Feng se sentiu estranho e viu as palavras no papel azul, Cúpula dos Gênios. Cúpula dos Gênios. Zhao Feng não sabia nada sobre esta cúpula. No fundo da carta havia algumas pequenas palavras. Organizador, Qiu Mengyu. Zhao Feng sentiu que este nome era familiar. Quem é este Qiu Mengyu? Zhao Feng perguntou por instinto. Jovem mestre Zhao Feng, Qiu Mengyu é a garota mais bonita da cidade Pluma do Sol e ela também é um dos 4 grandes gênios. O criado tentou permanecer inexpressivo. Qiu Mengyu, a garota mais bonita da cidade Pluma do Sol. Havia alguém que não a conhecia. Sou. Assim que o criado partiu, uma fraca figura púrpura pousou no jardim. Irmão Feng, você acabou de receber o convite da cúpula. As covinhas nas bochechas de Zhao Yufei eram sedutoras. O que é esta cúpula dos gênios? Zhao Feng ainda não sabia o que era. Você não sabe o que é isso? Eu até, a boca de Zhao Yufei estava aberta enquanto ficou chocada. Ela também estava um pouco irritada, ela tinha ido até a seita Qiu e finalmente conseguiu outro convite. Irmã Yufei, o que é a cúpula dos gênios? Zhao Feng não conseguiu se conter de perguntar novamente. Ele não sabia como os convidados foram convocados. Originalmente, Zhao Linlong tinha 5 convites, mas ele não deu um para Zhao Feng. Zhao Yufei não disse a Zhao Feng sobre isso. Em vez disso, ela foi para a seita Qiu e finalmente conseguiu outro convite. HMPH, se você não sabe então não se preocupe com isso. Zhao Yufei murmurou e ela deixou o jardim de Zhao Feng. Cabelos, alguém chonou. HM. Zhao Feng sentiu-se estranho desde percebeu que Zhao Yufei parecia estar com raiva. Esta foi a primeira vez que ela ficou com raiva. Cúpula dos gênios. Eu irei e descobrirei sobre isso então. Gostaria de saber se a garota mais bonita é ainda mais bonita do que Zhao Yufei. Zhao Feng finalmente se sentiu interessado. Cabelos, se sentiu interessado na cúpula e não em Zhao Fei, talvez um pouquinho. Abriu a carta e leu o lugar e a hora. O que? Isso é ruim. A expressão de Zhao Feng mudou, porque a hora do evento era hoje à noite. Neste momento, o sol já tinha se posto. Faltava apenas meia hora. Espere. Yufei. Espere por mim, Zhao Feng gritou quando ele começou a segui-la.